Bom dia. Hoje é dia 16 de agosto de 2024. Há muitos dias estávamos na expectativa do que iria acontecer no Oriente Médio, na Palestina. Esperávamos uma resposta do Irã, uma resposta do Hezbollah. E também começaram ontem as negociações que os Estados Unidos convidaram a fazer em relação a Gaza e a Israel. A novidade que tivemos hoje foi a revelação de um vídeo por parte do Hezbollah, uma revelação que eles mesmos chamaram de nossas montanhas são nossos depósitos ou nossos armazéns, e que mostra uma cidade subterrânea, uma cidade sob a montanha, cheia de foguetes e de lançadores de foguetes. Essa mensagem veio com muita força. O vídeo está disponível, eu vou colocá-lo talvez na descrição, se eu conseguir, mas se não, ele será compartilhado, está compartilhado no meu canal do WhatsApp, que vocês estão convidados a seguir, e que vocês vão encontrar também na descrição do vídeo. A íntegra do vídeo tem 4 minutos e meio, um vídeo feito com altíssima qualidade de filmagem, eu diria, de direção, cria uma grande expectativa, deixa uma impressão muito forte com as cenas que a gente vê, do tamanho dos túneis, da facilidade do trânsito nos túneis dos caminhões carregados de foguetes, o profissionalismo, a abertura da porta, digamos, ou do portão, que permite o lançamento dos foguetes, o porte dos foguetes. Há especificações técnicas que dizem sobre o tipo de arma de que se trata e o alcance dessas armas. Então, aqui eu vou fazer um comentário sobre as implicações desse vídeo, depois vocês podem ver o vídeo, como eu disse, mas lidemos agora com as implicações, o que ele pode significar neste momento. A primeira coisa a dizer é que, ainda não sendo a resposta do Hezbollah ao ataque que Israel fez contra Beirute, no qual matou o principal homem, digamos, da estrutura militar do Hezbollah, há alguns dias, como sabemos, está prometida uma resposta por parte do Hezbollah, mas essa resposta ainda não veio e há quem diga, na verdade, que ela está demorando. Então, as pessoas começam a se perguntar por que será que há uma demora? Será que o Hezbollah estaria incapaz de responder? Será que ele estaria com medo de responder? Será que ele ficou assustado com a força militar que os Estados Unidos reuniram ali no mar Mediterrâneo, trazendo os seus porta-aviões e tudo que vem junto com os porta-aviões? Havia várias perguntas e, é claro, uma ansiedade que levava as pessoas a dizerem: mas então, cadê essa resposta tão esperada, tão prometida? Então, enquanto não veio essa resposta, e eu digo que ela ainda virá, houve uma resposta, digamos, à ansiedade. Houve algo revelado, uma revelação, uma notícia, uma cena impressionante, se vocês quiserem, um fato novo que o Hezbollah mandou ao mundo com este vídeo. Então, a primeira coisa é dizer que ele, em alguma medida, responde a essa ansiedade, a essa espera, a essa impaciência. Isso é a primeira coisa. Responde mostrando o poder, responde mostrando as capacidades que o Hezbollah tem. E, justamente, segundo ponto, em relação ao que ele revela sobre as capacidades, é muito interessante que o vídeo mostre uma instalação
dentro da montanha, mostra-se como se abre o portão e como circulam os caminhões por dentro da montanha. Mas essa instalação se chama IMAD 4, IMAD 4. Então, isso tem algumas implicações. Primeiro, para quem não sabe ou não acompanha isto com grande atenção permanente, Ahmad Mourni era o nome do grande homem, da grande mente, do grande cérebro militar e estratégico do Hezbollah durante décadas, e que, inclusive, foi responsável pela vitória, tida por vitória por parte do Hezbollah e por parte do eixo da resistência, que o Hezbollah obteve em 2006, na última grande guerra entre o Hezbollah e Israel. Porque justamente ele era uma figura tão importante, ele foi morto por Israel, eles conseguiram chegar até ele em 2008. Na Síria, ele foi, digamos, vítima de um ataque à bomba na Síria que o matou, e os israelenses basicamente reconheceram que foram eles. Então, o Ahmad Mourni é uma grande figura, um grande símbolo da construção do poderio militar do Hezbollah, porque ele esteve à frente desse esforço. E depois dele houve, é claro, outras lideranças que assumiram esse papel, algumas delas já, digamos, foram mortas em combate ou então mortas por Israel diretamente. E o último não, mas há outros que devem estar em vida, mas a gente normalmente só fica sabendo quem eles são quando, ao final, eles morrem. Mas o mais recente, digamos, nessa linha de alvos militares, ou melhor, de personalidades militares que os israelenses alvejaram, foi justamente esse líder que estava em Beirute no último ataque ao qual o Hezbollah pretende responder. Então, isso explica o nome, né? Porque Ahmad. O número 4 traz indicações e perguntas, né? Que se há uma instalação chamada Ahmad 4, talvez, a lógica, né, nos diria, que deve haver uma instalação Ahmad 3, provavelmente uma 2 e uma 1. Não se sabe se há a 5 e a 6 e a 7, e também não se sabe se haverá outras instalações que carreguem outros nomes de outras lideranças, por exemplo, militares do Hezbollah ou de qualquer outra natureza. Ou seja, o próprio fato deles mostrarem uma instalação chamada Ahmad 4 nos dá uma indicação de que talvez haja muito mais do que isso. Também, como os especialistas conseguem determinar que tipos de armas apareceram no vídeo, né, que tipos de foguetes, então a gente já pode saber que não é o que o Hezbollah tem de melhor, é algo de importante que ele tem, dá para saber o alcance dessas armas, o que elas podem destruir, dá para calcular, portanto, o estrago que elas podem fazer, mas sabe-se que o Hezbollah, em princípio, teria coisa melhor e, portanto, deve ter instalações ainda mais modernas ou mais impressionantes ou mais importantes, que não são esta que foi mostrada no vídeo. Então, esse vídeo vem como o último numa série de revelações que o Hezbollah vem fazendo para, digamos, dissuadir Israel de ir para a guerra total e dissuadir também os Estados Unidos, mostrando gradualmente as capacidades que ele tem. Então, vocês vão lembrar que eu já gravei vídeos sobre cenas que um drone do Hezbollah gravou horas seguidas, depois a gente viu cortes dessas horas, sobre a cidade de Haifa, sobre o porto de Haifa, sobre as instalações militares de Haifa, o entorno civil e etc. Houve, então, 2 vídeos dessa natureza. Depois houve um vídeo mais específico mostrando instalações militares bem precisamente nomeadas e
e localizadas pelo Hezbollah. Então, tivemos 3 desses vídeos, né? E agora temos este quarto mostrando, digamos, os meios que o Hezbollah tem para atingir os alvos que foram gravados pelos drones e que nos foram mostrados nos vídeos anteriores. Então, há aí mensagens muito importantes sobre a força que o Hezbollah tem e que podem ser entendidas em seu conjunto como um processo cumulativo de esforços de dissuasão, certo? Agora, então, por que este momento? Por que nesse momento mandar este recado? Por um lado, como eu disse, talvez seja uma primeira resposta à expectativa que se criou em torno do contra-ataque, digamos, do Hezbollah contra Israel. É claro que o Hezbollah vinha dizendo, como o Irã também vem dizendo, que essa espera, essa paciência que eles vêm demonstrando, já faz parte da resposta, porque, na verdade, eles colocaram a sociedade israelense e o Estado israelense em estado de alerta e de ansiedade durante todo esse tempo. Então, eles consideram que a demora em responder já é um modo de ferir, em alguma medida, Israel e os israelenses. Mas isso não quer dizer que essa é toda a resposta está prometido ainda, virá. A primeira razão, portanto, é de vencer um pouco esta ansiedade, trazer um fato novo e mostrar a sua força. A outra razão principal para o timing, digamos, é que, como foi dito, ontem começou em Doha uma nova rodada de negociações, só que é uma rodada de negociações muito estranha, porque, por um lado, ela foi basicamente convocada pelos Estados Unidos, né? Os palestinos não estão presentes, o Hamas não está presente. O Hamas colocou uma condição para avançar nas negociações e que retomemos o que nós já tínhamos concordado lá atrás, em julho e antes de julho, ou seja, naquelas propostas americanas, a proposta que passou pelo Conselho de Segurança, ou seja, havia já um desenho razoável do que deveria ser a trégua, o cessar-fogo. Então, o Hamas está dizendo, olha, voltamos àquilo e passamos nesta rodada a discutir apenas a implementação, então, meios de implementação. Se esta rodada não discutir meios de implementação, então não temos interesse em participar. A outra coisa, digamos, que faz dessa rodada estranha é que, por um lado, ela parece, digamos, uma rodada de faz de conta, porque os Estados Unidos convocaram, né, os negociadores, digamos, para Doha, justamente no momento em que se esperava a qualquer instante uma resposta do Irã e uma resposta do Hezbollah, e, portanto, em que se daria um risco de escalada na guerra que muitos dizem os Estados Unidos não querem. Então, era como se deixasse a impressão de que a rodada foi convocada para impedir ou colocar um obstáculo à resposta iraniana e à resposta do Hezbollah, pelo menos para poder dizer, olha, se o Hezbollah respondesse, ou o Irã, eles poderiam dizer para o mundo, estávamos ali numa rodada de negociações, avançávamos em direção a um acordo, mas quem estragou tudo foi o Hezbollah e foi o Irã. Então, pelo menos, enquanto houvesse negociações, atrasava-se a oportunidade para o Hezbollah e para o Irã de responderem sem tomarem para si um custo, digamos, político, um custo de imagem, que diria que, na verdade, eles foram responsáveis pela falência da paz e das negociações. Depois disso, também, Netanyahu disse que colocava novas condições para as negociações de paz, ou seja, tudo indicava que essas negociações não dariam em nada. Por outro lado,
havia uma fina esperança de que, justamente porque estávamos chegando tão perto de uma guerra fora do controle, que essa era a chance de ouro para uma negociação que evitasse a queda para o inferno, digamos, né? Então, havia a leitura diferente daquela primeira, de que os Estados Unidos iam colocar toda a sua força nessas negociações agora para chegar a algum resultado para dar um fim a essa possibilidade de escalada. Mas, mesmo assim, Irã e Hezbollah continuavam dizendo que a resposta deles viria porque a resposta deles fazia parte de uma conta diferente daquela do apoio à frente da resistência de Gaza. Ou seja, o Hezbollah, quando respondesse a Israel, não seria uma resposta no contexto da frente que abriu para apoiar Gaza. E o Irã também responderia num outro contexto que não esse do apoio a Gaza. Ou seja, que as contas eram diferentes e, portanto, que essas respostas não seriam afetadas por um possível acordo. Agora, mesmo no campo, digamos, da resistência, havia uma impressão de que se abria uma janelinha, ou seja, de que talvez Hezbollah e Irã, apesar do que estavam dizendo, que eles talvez fizessem um sacrifício, talvez abrissem mão do seu direito de responder a Israel para benefício dos palestinos. Ou seja, se esse fosse o custo para fazer parar a guerra, talvez eles aceitassem esse custo, pelo menos talvez eles adiassem o seu direito de resposta para um outro momento, para não serem eles os responsáveis, digamos, pela continuidade do sofrimento dos palestinos. Eles consideram que não são responsáveis, mas para que não dissessem que eles são responsáveis. Então, essa é a nossa expectativa. Hoje é o segundo dia das negociações, então nós podemos imaginar que também o timing desse vídeo tem a ver com uma mensagem, um recado enviado aos negociadores. Talvez como quem diz, olha, se der para fazer um acordo, façam esse acordo agora, tá? Porque está aqui a força que nós temos e quando nós respondermos a Israel, se Israel resolver retaliar ou responder novamente, digamos, replicar, triplicar, isso é o que nós temos para atacar Israel, e isso é uma pequena parte do que nós temos. Então, talvez seja um recado que diz, olha, é melhor fechar o acordo o quanto antes, é melhor parar esta guerra o quanto antes. Então, nesse sentido, é um recado de dissuasão, certamente, e um recado, talvez, de incentivo a que as negociações avancem o quanto antes no sentido de um atendimento das condições que o Hamas pôs para a negociação. Agora, assim como continuamos a entender este vídeo, como os demais anteriores a que eu me referi, como uma mensagem de dissuasão, há também uma leitura possível, e a gente que aposta nela, que é a seguinte: o Hezbollah sabe que em Israel há uma leitura, e isso é uma leitura, digamos, de longo prazo, uma leitura aprofundada do jogo de forças entre Israel e Hezbollah. E que há gente em Israel que acredita que, primeiro, uma guerra aberta, total, definitiva, contra o Hezbollah é inevitável, agora ou em qualquer momento do futuro. Quando eles veem esse tipo de força sendo exibida pelo Hezbollah,
Há provavelmente, certamente, gente em Israel que diz que quanto mais demorarmos a fazer esta guerra total contra o Hezbollah, mais forte ele fica. Portanto, quanto mais adiarmos esta guerra, mais custosa ela nos será. E, claro, talvez até mais difícil de vencer, né? Não está claro que hoje Israel tenha condições de vencer o Hezbollah de modo definitivo, eu acho que não está, mas talvez eles digam que se hoje não estamos ou não temos certeza de estar hoje, no futuro será ainda mais incerto, será ainda mais difícil. E, portanto, talvez isso daqui seja mais do que um recado de dissuasão, talvez seja aquilo que dará a Israel digamos, a ideia de que talvez esse seja o momento de começar uma grande guerra contra o Líbano e contra o Hezbollah, porque quanto mais demorarmos, mais difícil ela será. Então, esses são os primeiros comentários, né, sobre esse vídeo que saiu hoje. Certamente, muitas outras coisas serão ditas sobre ele. Nós saberemos, então, também se ele teve algum efeito sobre as negociações. Nós vamos saber logo mais se as negociações têm algum futuro, porque isso aqui não pode se prolongar indefinidamente, na medida em que o Hamas não está nem participando diretamente, a não ser que lhe sejam prometidas garantias de implementação do que foi acordado no passado. E, por outro lado, Israel parece não estar em absoluto disposto para encerrar a guerra e para encontrar algum acordo de longo prazo com os palestinos. Mas isso nós saberemos, portanto, nas próximas horas, no máximo alguns dias, né, sobre a falência ou possível sucesso das negociações. Então, nós estaremos de novo diante da expectativa das respostas e do progresso do conflito. Então, continuem ligados, né? Coloquem aí para acompanhar os vídeos, para seguir, para serem notificados. E logo voltamos a falar sobre isso. E, mais uma vez, eu digo, se quiserem seguir o canal no WhatsApp, vocês têm que optar lá por seguir. E eu vou colocar o vídeo na sua íntegra, né? O vídeo de que eu estou falando na sua íntegra lá no canal. Até logo mais.